meio a toda essa história de procura e de busca por informações, principalmente voltada à parte estética e à parte do fisiculturismo, eu fui, possamos dizer assim, desafiado por um colega meu de trabalho, Bruno, que chegou até o meu consultório conversando comigo a respeito de um atleta até então simplesmente conhecido por mim, pelo seu nome, pelo seu respaldo no cenário nacional e até mundial, e que me trazia como uma proposta de trabalho. Trabalhar com o primeiro atleta renomado de fato do MMA, que era o Rani Yahya. E aquilo foi realmente algo muito bacana e muito impactante para mim, porque de fato ali todo aquele sonho, aqueles estudos que tinham sido feitos, toda aquela preparação até então com atletas amadores, com atletas que estavam em começo de carreira, seja ele do MMA, seja ele do Taekwondo, seja ele do fisiculturismo, porque de uma certa forma me ajudou e muito, contribuiu bastante para toda essa história que começou a existir no meio da luta. História essa que não começou por acaso, porque anos atrás eu fui convidado para fazer parte de um grupo seleto de nutricionistas que eram representantes da CBTKD, Confederação Brasileira de Taekwondo, onde eu entrei para a Seleção Brasileira de Taekwondo, trabalhando por mais de 2 anos, tendo a oportunidade de trabalhar com os maiores nomes do esporte nacional da época. Tivemos grandes talentos, tivemos atletas que foram até os Jogos Olímpicos e tiveram uma participação brilhante, e onde eu tive a oportunidade de conhecer lugares super especiais aonde essa profissão acabou me levando. E nesse trajeto todo de lutas foi feito esse convite e eu já estava me sentindo muito preparado para tal. E eu tive a oportunidade de fato de fazer esse trabalho com o Rani, que apresentava algumas peculiaridades, posso dizer, vindo da luta, de uma origem bem interna da família Gracie, tanto que foi uma das pessoas mais benquistas pelo Rickson, chegou a morar com ele por grande período lá na Califórnia, foi adepto de alguns padrões alimentares bem clássicos da família Gracie, onde tem alguns tipos de propostas alimentares e de hábitos que são até questionados, mas ele topou o desafio junto comigo e a gente conseguiu fazer um grande trabalho, sendo que pela primeira vez eu estava no UFC do Rio de Janeiro e onde a gente teve a nossa primeira vitória, utilizando técnicas que foram aprendidas na parte teórica de todo esse embasamento de estudo, mas também muito na parte prática, principalmente por já ter vivido na seleção, por ter vivido com atletas de outro patamar, que de uma forma ou de outra me consolidaram a criar esse material mais específico. E claro, com outras referências que eu tive em meio à seleção brasileira de Taekwondo, nesses anos especiais que passei por lá. Após isso, fizemos 4 lutas, onde o Rani se decretou vitorioso em 3 delas e perdeu em apenas uma, porque foi um no contest, porque houve um choque de cabeça com cabeça e realmente a gente fez uma história muito bacana, até onde ele me indicou para um outro grande nome do esporte nacional, que foi o Renato Carneiro, ou para quem conhece melhor o MMA, o Renato Moicano, que alguns meses atrás teve a oportunidade de lutar uma luta decisiva que o levaria para o cinturão com o José Aldo, até então seu grande ídolo, mas que infelizmente perdeu. Mas foram praticamente foi praticamente um ano e meio de trabalho juntamente ao Renato Moicano, onde de fato entramos ali no MMA, em toda aquela parte da proposta do UFC. Com o Rani eu já havia subido para pesagem, com o Moicano tive a oportunidade também de passar por essa experiência essa que me levou também ao Japão, porque um dos atletas campeões do Jungle Fight, ele foi convidado para uma luta no Japão e era uma luta muito complicada, porque o peso, a categoria que ele foi colocado era muito difícil. Então eu tive o prazer de acompanhá-lo ao Japão e fazer parte de um grande evento chamado Rising Fight, que veio como o sucessor do Pride, que foi comprado pelo UFC. Logo, esse proprietário, né, do Pride, ele fez o Rising Fight. Eu tive a oportunidade de estar lá no Japão pela primeira vez, estando do lado de Fedor, pessoas que eu admirava muito no ramo da luta. Tive a oportunidade de estar do lado do meu amigo Paulo Musi, que estava com a Gabi Garcia, que era uma outra pessoa muito especial e que eu tive um contato bem direto. Lá também conheci o Bruno Capelosa, a qual eu tive o prazer de estar trabalhando junto a ele, que até hoje é campeão do Jungle Fight. Conheci pessoas de um gabarito altíssimo, Bob Sapp, Rickson Gracie. Tive a oportunidade de vivenciar lado a lado com essas pessoas conversas bem interessantes, também com os árbitros do UFC, o
toda a delegação envolvida naquela preparação do esporte. Então, no Japão eu tive a oportunidade de, com o Mike Linhares, fazer parte e entrar de fato no cage. Foi uma das experiências mais brilhantes da minha vida, onde eu pude ver tudo aquilo que a gente assiste pela TV lá de dentro. E em uma dessas oportunidades, após a luta, infelizmente, a perda de peso foi muito dolorosa, o processo de adaptação aos horários e ao fuso horário foi muito forte, foi muito impactante. Ele infelizmente não se sentiu tão bem, mas ficou registrado aquela imagem do nome da Olímpia, eu entrando com ele naquele cage e vendo todo aquele show japonês que foi preparado, acreditem vocês, no dia 31 de dezembro, ou seja, é um evento que acontece principalmente para fazer a inversão do ano, apesar deles não comemorarem nada no dia 1º. Tive como grande oportunidade falar com duas das pessoas mais importantes do UFC, o Jacob, que até fez parte do elenco do filme Creed, e também tive a oportunidade de falar com o John McCartney, que é um dos maiores referentes do esporte mundial do MMA. Então tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles a respeito de toda a experiência do UFC 1, UFC 2, falar um pouquinho da loucura que foi visualizar alguém lutando com uma luva só contra o pequeno Gracie, que até então vinha como se fosse alguém que as pessoas tinham medo de bater, e ele contando a respeito de toda aquela experiência de visualizar uma pessoa tão magra quanto aquela vindo desafiar em um cage alguma coisa tão animal, alguma coisa tão instintiva ali do sexo masculino, podemos dizer assim. Hoje o MMA está muito estourado na parte feminina, mas foi algo bem brutal. O primeiro impacto das fitas VHS que a gente alugava meio que escondido dos pais, e ele falando um pouquinho de todo aquela história, de tudo que foi vivenciado ali. As artes marciais, os mix martial arts, realmente foram feitos através dos filmes do Jean-Claude Van Damme, que a gente admirava e via, assistia Grande Dragão Branco, assistia todos aqueles filmes que traziam para nós kickboxer, uma experiência simplesmente de cinema, estava ali agora de fato. E ele contando um pouquinho de toda essa experiência, foi realmente um momento impactante, que realmente foram momentos onde eu tive o prazer de conhecer, através do Jacob, uma das maiores referências do esporte mundial, um pouquinho de toda essa parte do esporte e poder saber um pouquinho mais por dentro do que realmente acontece. Depois de trabalhar um pouco mais nessa linha do UFC com os dois atletas, o Rani e o Renato Moicano, eu tive o prazer de estar cuidando agora do Mamute, que é um atleta de Brasília, que foi vencedor de uma das competições do UFC Fighter e que acabou tendo o direito a ganhar 3 lutas com o UFC. É uma pessoa muito forte de referência, é uma pessoa que é idolatrada por Minotauro e outras grandes personalidades do esporte, porque realmente é um dos grandes lutadores de jiu-jitsu que temos na atualidade. Mas de tudo isso, foi muito gostoso viver o fato de entrar no cage, fazer a preparação, a perda do peso, o dormir juntamente a um hotel e acordar de manhã recebendo o bom dia de Vitor Belfort ou de Murilo Bustamante, assistir pessoas que você via nas TVs, como eu falei a respeito do Rickson Gracie, que para mim foi uma das personalidades mais fascinantes que eu já tive o contato de sentar e que meio que me hipnotizaram. Eu não sabia como falar ao lado dele, parecia meio que um campo energético um pouco mais blindado. Tive a oportunidade de ter uma vivência muito grande no esporte do MMA. Toda essa preparação de peso, cheguei a ser convocado pela seleção brasileira ao México de emergência para retirar e auxiliar alguns atletas que estavam acima do peso para lutar o Grand Prix final no México, onde foi uma das experiências mais bacanas. Se me perguntaram o que eu conheci do México, eu vou falar o hotel e o motel. Porque eu ia do hotel para o motel, fazia toda a retirada de peso em sauna, voltava com os atletas e no dia da luta realmente eu precisava vir embora, então eu só fui ao México para fazer todo esse processo. Então tudo isso é o que a gente vai buscar passar para vocês. Se vocês quiserem ficar a par de todas as atualizações, aquela velha história, deixa o joinha, dá aquele like, dá aquela curtida, nos acompanhe e semanalmente a gente estará invadindo a sua casa com informações de altíssimo nível, eu posso garantir.